Paz do Senhor, amada igreja. Fala, Deus é bom. Deus é muito bom. Fala, Deus é bom demais. Então, o nosso Deus é um Deus bom e eu tenho certeza que, ao entrar por aquela porta ali, cada um de nós já fomos abençoados. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o título da mensagem aqui é Vencendo o Inimigo. Diga para o seu irmão, você já venceu. Amém? Porque há 2000 anos atrás, Jesus, ele venceu o nosso inimigo por nós, ali na cruz. E é por isso que nós estamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Hoje é o 6º dia da nossa campanha. E eu queria que vocês abrissem 2 Crônica, capítulo 32. Ameaça de Senaqueribe contra Judá. Aleluia. Segunda Crônica, capítulo 32, a partir do versículo 1. Amém, amada igreja? Senhor, antes de ler essa palavra, eu peço, Senhor, que envie o teu exército, Senhor, e cerque este lugar com o teu exército de anjos. Que este lugar seja tomado pela tua glória, Deus. E cada família que está aqui, enquanto eles estão aqui, envia teu exército de anjos ali na casa deles. Guerreia suas guerras, peleja por eles, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós dependemos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu vou levar a palavra, mas que seja o Senhor a minha boca. Que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. E Deus, e que cadeias sejam quebradas, fortalezas sejam quebradas, que todas as pessoas, ó Pai, que colocaram os seus pedidos de oração aqui, Deus, Tu vistes, ó Pai, as fotos que estão aqui, os pedidos de oração, essas peças de roupa, enquanto estamos aqui, esteja guerreando, esteja pelejando, Senhor, em prol de cada família, Pai. Nós cremos no poder do Senhor. Hoje é o nosso 6º dia ali naquele lugar, naquele monte, dando as 7 voltas, ó Pai. É pela fé. Esse é um ato de fé profético que estamos fazendo, porque nós cremos no poder sobrenatural do Senhor. Amém, amados? Então, versículo 1. 2 Crônica, capítulo 32, a partir do versículo 1. Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade a Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou a cidade fortificada para conquistá-la. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. Eles concordaram. Assim juntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessavam a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham encontrar toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrando o muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando com essas palavras, versículo 7. Seja fortes, corajosos, não tenha medo, nem desanime por causa do rei da Síria, do seu enorme exército, pois conosco está o poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para traçar as nossas batalhas. E o povo ganhou força com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou os oficiais a Jerusalém
com a seguinte mensagem a Ezequias e todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe ao rei da Síria: em que vocês se baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está enganado para deixá-lo morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez o Deus daquelas nações conseguiram livrar da minha mão a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Disse Senaqueribe, né? Como então o Deus de vocês poderá livrá-lo das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguirá livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-lo das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais o Deus, o Senhor e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu carta insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando. Assim como o Deus dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo, amedrontá-lo, o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falava ao Deus de outros povos da terra, que não passe de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias, profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Senhor, enviou um anjo e matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais do acampamento do rei da Síria, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, adentro do templo do seu Deus, alguns dos seus filhos mataram a espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém da mão do Senaqueribe, rei da Síria, da mão de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. E muitos trouxeram a Jerusalém oferta para o Senhor, presentes valiosos, aleluia, para Ezequias, rei de Judá. Naquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Senhor, eu quero te louvar e te glorificar por essa palavra, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós vemos aqui que a Bíblia nos ensina que não devemos lutar contra a carne nem sangue. Efésios capítulo 6 e 12. Ezequias ali estava lutando, não era contra o rei Senaqueribe, mas era contra o próprio Satanás, que estava usando esse rei, amém? Aleluia, Jesus, para atacar o povo judeu. Então nós sabemos, irmãos, que nós também, existe uma guerra espiritual, no reino espiritual, que nós que somos cristãos, nós não lutamos contra as pessoas. O diabo, ele usa as pessoas, né, mais próximas de você, lá no seu trabalho, na igreja, às vezes é marido contra esposa, né? Então há uma guerra. Por isso que nós precisamos alimentar da palavra de Deus, porque nós não lutamos com as pessoas. E quando estamos cheios da palavra de Deus, nós temos sensibilidade do Espírito Santo para discernir que nós não estamos lutando contra as pessoas. Então, nós devemos, aleluia, Jesus, nós lutamos contra principado, potestade, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Diz Efésios 6, versículo 12. Porque se nós não lutarmos contra o inimigo, se nós não lutarmos contra as pessoas, o inimigo vai prevalecer contra a sua vida.
Quando nós tiramos os olhos de Deus e olhamos as pessoas, nós deixamos a mágoa, o ódio, a indiferença entrar no nosso coração. Mas quando nós entendemos que há uma guerra espiritual que estamos enfrentando, e que essa guerra é espiritual, você não pode, aleluia Jesus, guerrear com as suas armas, com seus sentimentos. Você tem que guerrear com a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, 10. O ladrão, o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. Desde, aleluia, Jesus, da criação do mundo, né? A gente sabe que Lúcifer era um anjo de luz. E como ele era invejoso e queria ser igual a Deus, ele queria ser Deus, né? Então Deus enviou ele aqui para a terra. E quando ele chegou aqui nessa terra, ele olhou para mim e para você, viu a criação de Deus. Porque Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então Satanás, quando ele olhou para nós, ele disse: eu vou destruir o homem. Porque nós somos tudo aquilo que o diabo queria ser. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Glória a Deus. Então, nessa noite, nós vamos meditar nessa passagem, né, do Velho Testamento e aprender como neutralizar o inimigo que se levanta contra nós. Amém, amados? Então, no primeiro versículo que ele diz: depois dessas coisas, desta fidelidade, veio Sanaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se delas, amém? Contra Ezequias. Então o texto diz que depois de tudo que fez o rei Ezequias, com tanta fidelidade, ele começou a governar com 25 anos, o rei Ezequias, e foi até 29 anos. Ezequias viu-se diante de uma assustada perspectiva de invasão da Síria. Então, a guerra, ali, o rei, aquele rei Sanaqueribe, que era temido em todas as nações, aleluia, se levantou contra o povo judeu, contra o rei Ezequias. O que fazer para neutralizar o inimigo quando o inimigo se levanta contra nossas vidas? Primeira atitude que nós devemos tomar, seja em qualquer adversidade que a gente enfrenta. Primeira coisa, fala neutralizar o inimigo e não alimentá-lo. Amém? Porque ele diz, o versículo 2 ao versículo 4. Vendo, pois, Ezequias que Sanaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, taparam todas as fontes, como também os ribeiros que corria pelo meio da terra. Pois dizia: por que viria os reis da Síria e acharia tantas águas? Então, quando Ezequias, ele soube que Sanaqueribe via contra eles, ele estampou as fontes das águas, porque a água ia sustentar eles. Ninguém vive sem água, né? Então, o diabo, ele se alimenta do pecado, aleluia, Jesus, do que não presta, de impureza. Então, qual é a sua fraqueza? O inimigo, ele se levanta, e ele se levanta contra a sua fraqueza. Então, quando eles se levantaram ali contra o rei da Ezequias, quando ele soube, ele começou a ter estratégia. Porque Deus, ele nos dá estratégia como vencer o inimigo que vem contra-atacar a gente. Aleluia. Então, por isso, nós devemos eliminar tudo que não presta nas nossas vidas. Amém? Então, quer dizer, às vezes a gente está passando por alguma luta financeira. E o inimigo sabe que, às vezes, você tem, né, o dom, né, de gastar, de comprar, fica ansioso, vai para as lojas, vai comprar. Não pode ter um cartão que quando passa qualquer coisa que a pessoa oferece, você compra. Então, irmãos, por exemplo, eu tinha uma fraqueza. Minha fraqueza é sapatilha. Eu gosto muito de sapatilha, gente. Hoje mesmo ganhei um. Olha que coisa mais linda. Então, irmão, a minha fraqueza era essa, entendeu? E a minha fraqueza também, eu gosto muito de dar presente. Eu não gosto muito de receber presente, não, mas eu gosto de dar. E eu, quando tem alguém assim que faz aniversário, alguma coisa assim, dentro da minha capacidade, né? Antigamente, eu nem perguntava. Aquilo que eu tinha, eu pegava e comprava, se tinha ou não.
Então, o que eu aprendi? Não é assim que a gente faz, principalmente quando a gente casa. A gente tem que conversar com o marido, né? Então, o que eu fiz? Eu quebrei todos os meus cartões. Eu não tenho um cartão, assim, de lojas, né? Eu quebrei todos os meus cartões. E quando eu trabalhava, eu tinha meus cartões. Então, quando eu parei de trabalhar, eu tive que aprender. Eu tive que aprender porque eu gostava de gastar, sem consultar meu esposo, né? Então, eu tive que aprender, por exemplo, que o dinheiro era nosso, então só ele trabalhava. E muitas vezes eu tinha vontade de comprar as coisas quando eu tinha o meu dinheiro, porque eu era aquela esposa que não era sábia, eu trabalhava antes de me converter, era o meu dinheiro, era o meu salário. Então, quando eu tive que parar de trabalhar, eu já não podia mais comprar da forma que eu comprava, gastar como eu gastava, né? Coisas pequenas, né? Mas, então, quer dizer, e a única forma que eu achei foi quebrar os meus cartões de crédito das lojas, né? Então, foi uma forma que eu achei que o inimigo estava entrando dentro da minha vida. Foi muito difícil. E muitas vezes, quando eu recebia o meu salário, quando eu comecei a trabalhar aqui na igreja, né, eu fiquei um tempo aqui, e hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho o meu salário. Eu recebia o salário, quando chegava no final do mês, não tinha mais nada para receber, já tinha gastado tudo. Tinha algo para fazer, eu ia lá fazer um vale. Ou tinha outra coisa, eu ia fazer um vale. O Denoilta. Eu falei, amor, mas é por quê? Falei, você está errada. O Bruno, mãe, a senhora tem que fazer o seguinte, mãe. A senhora tem que abrir uma poupança. E quando a senhora receber o salário, a senhora só vai comprar à vista. E aí eu comecei, a senhora vai pegar esses cartões da senhora, já tinha quebrado um pouquinho, mas tinha mais um pouco. Fui e quebrei todos os meus cartões. E deixei de comprar prazo. Sabe quando a gente vai numa loja, você vê lá uma roupinha e fala, não, mas isso aqui divide até em 6 vezes. A primeira daqui a 30 dias. Você fala, ai, que bom, né? Aí você vai em outro lugar, aqui divide não sei quantas vezes. Você vê um móvel que às vezes está precisando na sua casa, divide em 24 prestação. Aí se você vai comprando, quando chega no final do mês, o seu salário já está. E aí eu comecei, meu esposo e meu filho Bruno começou a me ajudar. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu recebo o meu salário, está brutinho ali na conta. Quando eu preciso de cartão de crédito, eu vou para o meu esposo. Mas ele é equilibrado. Se tem uma pessoa que é equilibrada, é o pastor Aldenor. Até mesmo aqui nas contas da igreja. Ele olha até a conta de água e fala, Nicodemos, né, Nicodemos? Esses meninos, a igreja está gastando água demais. Então, irmão, a luz está demais. Então, ele é muito assim, sabe? Ele olha tudo. Lá em casa, então eu aprendi há acho que uns 5 anos para trás, irmãos, que eu estou começando a aprender a colocar as coisas no lugar. Porque o inimigo estava entrando, o devorador estava entrando na minha vida financeira. Porque eu não estava ouvindo o meu marido. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus e conselho de pessoas que me amam, pessoas que estão do meu lado, o devorador, o inimigo foi eliminado. Qual é o seu inimigo? O inimigo de Sanacaribe, de Ezequias, era Sanacaribe. Então nós precisamos eliminar o nosso inimigo. Segunda atitude. Tenho que me fortalecer, tenho que me animar. Quando ele fala aqui no versículo 5, do versículo 32, aleluia. Quando ele fala aqui no versículo 4 e 2, assim se juntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos e atravessaram a região. E eles diziam, por que deixar os reis da Síria que vinha e encontre toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos, quebrando os muros e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou
o Milo, a cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Então a gente vê aqui que quando ele diz, e ele cobrou o ânimo, aleluia, Jesus. Então ele se fortificou. Quando ele soube que Sanacaribe vinha, ele tapou as fontes, porque o povo sem água não vai sobreviver, né, irmãos? E ele fortificou, levantou muros, porque o inimigo, ele vinha com tudo. O inimigo, ele vem para nos arrebentar, ele vem para nos eliminar. Seja em qualquer área que você estiver atravessando. Por isso, nós precisamos ter estratégia. Então, quer dizer, quando ele soube que Sanacaribe ia atacar Jerusalém, ele teve, aleluia, ele não ficou desanimado, ele teve estratégia. Como eliminar o inimigo? Por isso ele diz aqui, o desânimo é uma das principais ferramentas que o diabo usa para paralisar o cristão. Então, Ezequias, ele animou, fortaleceu o seu povo, cobrou ânimo com a palavra de Ezequias. Então, quer dizer, Ezequias, quando ele soube que Sanacaribe vinha, aleluia, ele teve estratégia juntamente com seus liderados, tapando as fontes, né, levantando muros ali, para impedir o rei Sanacaribe quando entrasse ali, quando eles chegassem ali para lutar, existiria obstáculo. Então, o que eu aprendo com isso? Quando a gente sabe de uma notícia, que seja de enfermidade, que seja do desemprego, que seja uma notícia ruim, a palavra do Senhor está dizendo para nós nos animarmos, não olhar para as lutas, não olhar para a dificuldade. Nós temos que olhar para o Senhor, porque nós somos fortificados pelo Senhor. Então, Sanacaribe, Ezequias, quando ele soube, ele não se entregou, ele não deixou o ânimo, o desânimo entrar no teu coração. Ele buscou no Senhor a provisão do Senhor, ele conversou com seus liderados ali, e eles tiveram estratégia como eliminar o inimigo. E você, quando a luta vem, o que você faz? Aleluia. Muitas vezes falta ânimo, né? Falta força. Então nós precisamos também, para neutralizar o inimigo, tapar as brechas. Aleluia. Versículo 5b diz, restaurou, reparou todo o muro quebrado. Aleluia. A pergunta é, quais as brechas que tem na sua vida? Quais as áreas na sua vida que você precisa tapar as brechas? Então o inimigo, ele se levanta, ele sabe da sua fraqueza. Mas você serve um Deus vivo, que ele lhe dá sabedoria, para que você possa se levantar e orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, e agora? O que eu devo fazer? Porque quando Deus nos dá, aleluia, nós temos o Espírito Santo, que nós buscamos o Senhor, Ele é o nosso Deus que vai adiante de nós. Ele sabe, Ele conhece o nosso inimigo e Ele sabe como vencê-lo. E quando nós buscamos nele, Ele te dá estratégia, amém? Por isso a palavra do Senhor diz que tapar brecha é como está em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é andar na sua vontade, é andar na sua visão carnal, é não buscar ao Senhor, é fazer as coisas na precipitação, é tomar decisões precipitadas. Andar no Espírito é você, antes você ora, você busca em Deus, você coloca a sua necessidade diante de Deus para você tomar a decisão. Porque se você não buscar em Deus, você vai agir na carne e o inimigo vai prevalecer sobre a sua vida. Damos lugar ao diabo quando pecamos, somos incrédulos. Igual ontem mesmo, a palavra foi ministrada aqui, Deus usou aquele homem poderosamente. E como a Diná deu testemunho aqui, quando ela veio aqui à frente, ela creu que Deus estava curando ela. Ela creu que o milagre estava acontecendo, ela não deixou a dúvida. Ela não duvidou, ela não deixou a ansiedade entrar no teu coração. Ela veio e tomou posse daquela palavra. E é isso que Deus quer. A palavra é falada. Deus, ele fala conosco. E quando nós apossamos daquilo que está escrito na palavra de Deus, a cura, as portas se abrem para mim e para você, amém? Então nós não podemos murmurar. Nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Lá em 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Então, nós não podemos brincar de crente. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Nós temos que verdadeiramente mergulhar na palavra do Senhor e entender que tudo o que acontece conosco, Deus, ele tem um propósito na nossa vida. As coisas que acontecem na vida de um cristão não acontecem simplesmente uma notícia que você recebe, sabe, uma enfermidade que vem, uma dor que você sente às vezes, uma má notícia. Nós temos que aprender, saber ouvir e discernir. Por que isso está acontecendo? Por que essa notícia veio a mim? Essa notícia quer me levar aonde? Quer provocar o quê? Então, quer dizer, nós temos que ter maturidade. Nós vamos chegando um tempo da nossa vida, ou você tem maturidade, ou aleluia, Jesus vai ser essa eterna criança que você é. Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, nos ensina a refletir. Nada acontece por acontecer. Tudo na nossa vida, Deus, ele tem um propósito. Eu aprendi muito assim com o pastor Aldenor, porque às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu já sei que a primeira coisa que ele faz é não. Às vezes. Às vezes algumas coisas que eu quero fazer, eu já sei que a primeira palavra dele é não. E aí eu já falo, Espírito Santo, toca no meu esposo, se for a tua vontade, não for a minha, constrange ele e que ele venha voltar atrás. Às vezes ele é duro, ele fala não e pronto. Irmãos, mas essa oração, ela é a chave. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. E quando você ora pedindo Espírito Santo, toca no coração do meu marido. Ele disse não. Mas, Senhor, se for a tua vontade, se for o melhor, constrange o coração dele. Às vezes até, por exemplo, você quer que seu esposo te leve em algum lugar. Ô, amor, gostaria que você me levasse em tal lugar. Ah, não, agora não, estou cansado. Espírito Santo, constrange meu esposo, que ele seja constrangido agora, Senhor, porque eu preciso estar nesse lugar, né, e tudo. Então, ele não está dormindo, quer dormir, está fazendo um estudo e tal. Tá bom, amor, se arruma aí que eu estou te levando. Qual é a mulher que não teve essa experiência, não tem essa experiência? Mas a gente tem essa experiência, não é do dia para a noite. É convivendo com a palavra de Deus. É convivendo com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo dá maturidade para nós. Que muitas vezes você fala uma palavra e às vezes a pessoa não concorda e aí você fica em oração. Daqui a pouco a pessoa não é isso mesmo. Você não retruca, você não bate de frente. Você espera em Deus, você conversa com Deus, evitando contenda, desgaste, espírito de confusão. Então, nós sabemos que existe um inimigo que ele quer trazer contenda, discórdia, malquerência. Então, quer dizer, mas quando você anda na palavra, quando você está no Espírito, a palavra de Deus, ela te ensina todas as coisas, amém? Aleluia. Então, nós precisamos também, a atitude de neutralizar o inimigo, eu tenho que me esforçar. Esforçar lendo a Bíblia, esforçar orando ao Senhor, esforçar pedindo ao Espírito Santo de Deus que abra meus olhos espirituais. Esforçar, Senhor, me ajuda a ser uma boa esposa, me ajuda a ser uma boa funcionária. Espírito Santo, me ajuda a ser uma pessoa, uma boa ouvinte. Espírito Santo, me ajuda na minha forma de andar, na minha forma de vestir, na minha forma de responder, conversar com as pessoas. Então Deus, ele olha para você e ele vê o quanto você se esforça para se tornar uma pessoa como ele quer, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então, lá no versículo 7 e 8, diz assim: pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça da porta da cidade e lhe falou ao coração, dizendo, olha o que o rei Ezequias falou para o povo quando Sanacaribe pensava, aleluia, Jesus, em
como é que fala a palavra? Invadir, né? Aquela cidade. Ele falou com os seus liderados ali, com o povo, conversou com aquele povo, buscou em Deus a direção. Ele não fez as coisas porque vem esse rei aí e muitas nações são destruídas, povos são destruídos. Ele é invencível. Às vezes você tem, as circunstâncias vêm sobre a tua vida que não tem como. Você não tem o que fazer. Mas nós conhecemos um Deus que sabe o que fazer. E nesse momento você precisa depender dele. Você não pode deixar a ansiedade entrar no teu coração. Porque Deus é que faz. Se Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, eu não sei por que isso está acontecendo, meu Pai. Mas uma coisa eu sei, eu sou tua filha. E eu sei que se essa luta, essa doença está vindo, a minha vida está no altar, tenho orado pela minha família, mas essa doença prevalece. Mas a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Então a minha fé está no Senhor, que em nome de Jesus, que a cura já aconteceu. Meus olhos não estão vendo, estamos indo no médico, Senhor Jesus fazendo todos os exames. Cada vez que eu vou, aleluia, Jesus, diagnóstico, está acusando a enfermidade, mas a minha fé e a minha esperança está na tua palavra, porque quem faz o milagre é o Senhor. Eu só estou dando os passos pela fé. Eu estou atrás desse emprego, Pai, eu estou fazendo concurso, eu estou estudando. Mas, Senhor, todo concurso que eu faço, o que eu passo não me chama. E às vezes, Senhor Jesus, eu fico lá embaixo, Senhor, mas eu vou continuar estudando. Eu vou continuar fazendo concurso. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Se não for no concurso, vai abrir um emprego em outra empresa. Eu não vou desistir, porque a minha provisão, ela vem do Senhor. O meu milagre, ela vem do Senhor. Então, nós precisamos andar pela fé. Então, Ezequias, ele sabia que Senaqueribe vinha com a sua tropa, afrontando ali. Mas o que ele fez? Ele fez o que estava possível ele fazer, tapou as brechas ali, levantou os muros, tapou as fontes ali e começou a orar ao Senhor. Ele buscou, levou o povo a orar, a jejuar, a buscar naquele que tudo pode por nós. Você está nessa campanha. E eu não sei qual é o seu impossível. Mas uma coisa eu sei. O Senhor está vendo o seu esforço. O Senhor está vendo a sua dependência dEle. O Senhor está vendo o seu andar com Ele. E Ele é um Deus que Ele faz, não é pelo que você faz, não. Mas é porque Ele é um Deus misericordioso. E que Ele se compadece das nossas fraquezas. E quando nós oramos, quando nós clamamos a Ele, Ele nos escuta. Porque Ele é fiel. Mas a minha irmã teve uma vez, já contei isso aqui várias vezes, conto de novo, sou igual o pastor Vilarino. Conto uma coisa várias vezes. Minha mãe, hoje ela está na glória. Mas quando ela sofreu um acidente, que ela estava ficando paralítica, ela não dava conta mais de segurar uma xícara, botar comida na boca, e ela veio de Goianésia para cá, né? E ficou aqui em casa, na minha casa, na casa da Nilta, e ela não tinha convênio, nós não tínhamos convênio, e a gente precisava de uma vaga para ela ali no hospital de base, e vocês sabem como é que era difícil, e nós conversamos, por isso que é bom a gente ter irmãos, a gente conhecer pessoas, amizade, é algo precioso na nossa vida. E nós conhecemos aqui, tinha a nossa irmã Marli. A irmã Marli falou assim: pastora, eu trabalhei no posto, eu vou conseguir arrumar uma vaga para sua mãe, para atender ela de manhã, no hospital ali de Taguatinga, porque de Taguatinga de lá vai para o hospital de base. E nós levantamos 4 horas da manhã e nós fomos ali para aquele hospital. Quando nós chegamos, né, eu e a minha irmã Nilta, nós fomos ali, o Aldenor levou a gente ficou ali esperando. Chegamos 5 horas da manhã e tinha aquele monte de gente, minha mãe sentadinha ali, nós colocamos ela até na cadeira de roda e tudo, e esperamos. Chegou 7 horas, chegou 8 horas, começou a chamar as pessoas. E quando chegou
Um momento, minha mãe, ela foi uma obreira da casa, na igreja Deus e Amor. Minha mãe foi uma mulher de oração, que orou por muitas pessoas, e muitas pessoas foram curadas. Minha mãe foi uma obreira na igreja Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus era mais perto da casa dela. Ela mudou para a Assembleia de Deus, porque ela não, como não dirigia, a igreja ficava perto da casa dela. Então ela era uma mulher que orou por muita gente. Mas então por que ela estava acontecendo isso com ela? Porque ela foi atravessar uma rua, o carro veio e bateu nela, e ela bateu a cabeça e aconteceu isso. Por que aconteceu? Porque isso acontece com todos nós. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou servo de Deus. Aleluia, Jesus, porque eu fui escolhido do Senhor, que as lutas não acontecem comigo. As adversidades vêm para aquele que serve e para aquele que não serve. Mas a diferença está naquele que serve ao Senhor. E quando nós estávamos ali, chegou mais ou menos 9 horas, que a pessoa chamou lá para atender. A moça lá do balcão disse assim, olha, nós não vamos atender mais ninguém. O computador parou, deu um tilt aqui e acabou. Então não vai dar para atender ninguém, todo mundo volta e volta para o posto de saúde, não vamos atender mais ninguém. Eu falei, você está brincando? Você está brincando. Nós chegamos aqui, 4 horas da manhã. Olha o tanto de gente que tem aqui. E você está dizendo para a gente voltar para casa? Que o médico não vai nos atender? Minha irmã, se as pessoas estão aí, o médico está aí. É só você chamar que a gente vai sendo atendido. Ela, não senhora, não é assim como a senhora pensa. Eu falei assim, minha irmã, infelizmente nós não podemos atender vocês. Irmãos, naquela hora, falei assim, gente, quem acredita em Deus aqui? Quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão, todo mundo levantou. Falei, vamos dar a mão aqui agora. Vamos dar a mão aqui agora. E nós vamos orar. E vamos botar a mão nesse computador. E ele vai voltar agora, em nome de Jesus. Quem crê? Irmão, a moça do balcão deu uma risada. Eu falei, Deus, a Nil está lá orando, intercedendo. E nós fizemos aquela oração. E eu botei a mão no computador assim, falei, em nome de Jesus, você vai voltar agora. Jesus, o Senhor está vendo essas pessoas aqui? Levantaram, Senhor, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque não tem condições de pagar um convênio. E que precisa, Senhor, do milagre. Deus, que nós estamos pedindo aqui não é para vaidade não, o Senhor está vendo. O Senhor viu que a minha mãe veio lá do interior, Senhor. E se ela não for atendida, ela vai ficar em cima de uma cama, Jesus. Porque o lado direito dela já está todo esquecido. E quando nós terminamos de orar, irmãos, não passou nem uns 3 minutinhos, voltou. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus. E aí eles começaram a chamar. Quando começou a chamar, a minha mãe foi quase a última. Aí uma passou perto de mim e falou assim, você rezou, né? E a sua mãe até agora não foi atendida. Eu falei, para dar uma oportunidade para você ser atendida. Presta atenção. Quantas coisas acontecem conosco. Como Ezequias estava ali. E Senaqueribe se levantou com teu exército para destruir o povo judeu, para destruir aquele povo. Então, se ele tivesse se encolhido, se ele verdadeiramente tivesse se entregado, ele tinha sido destruído juntamente com todo aquele povo. Mas ele se reuniu, eles oraram a Deus, eles clamaram ao Senhor, Deus deu para eles estratégia, direção. Às vezes, você, aleluia, Jesus, passa por um problema. Não é problema, Deus está te dando a oportunidade de você dizer, por que eu estou passando por isso? Por que o meu filho está nas drogas? O que o Senhor está me ensinando? Por que, aleluia, Jesus, o desemprego bateu na minha casa? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Irmão, Deus em tudo Ele está nos ensinando. É difícil, a gente pergunta, mas Ele não quer ouvir a resposta. Porque a resposta de Deus, ela traz cura. A resposta de Deus faz você refletir. E é isso que Deus está falando.
Deus está nos ensinando. Problema, fala problema. Crises são oportunidade. Mas você não pode falar isso só de boca para fora. Você tem que entender que Deus está nos ensinando. Aleluia. Então Ezequias fez o que podia fazer. Confiou o resultado em Deus. Pôs os oficiais de guerra sobre o povo. Falou ao coração dizendo: sede forte e corajosos. Quando ele diz aqui, no versículo 6... Ele disse que nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando com essas palavras: seja forte, corajosos, não tenha medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria, do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Essa palavra é para você. Com você está o poder maior, que é a sua fé em Deus, que é a sua certeza que Deus está segurando em sua mão. E seja o que for, Deus está contigo. E quando a minha mãe foi atendida, irmãos, aleluia, ela se acha que o inimigo deu por vencido? Não. Nós fomos para aquele HRT, precisava fazer exame, para poder ir para o hospital de base, precisa fazer isso e isso. Sua mãe vai ter que ficar aqui na enfermaria. Entra dentro daquele quarto, fica ali jogado. Não, ela vai fazer os exames agora. Não, mas é muita coisa, não. E nós andamos com a minha mãe. Ali naquela cadeira de roda, irmão, para um lado e para o outro, vai para um lado. Chega lá, chegou na hora do almoço. Não, moça, já ia orando. Senhor, toca no coração desse funcionário. Compadece para que ele possa fazer esses exames agora. Chegou a hora, não dá para fazer. Hoje não faz mais. Irmão, por favor, a Nilta, ela tem um dom de tocar no coração das pessoas. Eu já sou mais Jeremias, mas ela, quando ela vai falar com as pessoas, ela tem um amor tão grande, que todas as pessoas que nós precisávamos falar para fazer o exame, Deus usou essa mulher. E todos os exames, até 13h, tinham sido feitos, por causa do clamor da Nilta. Quando chegou 1h, praticamente 1h, que nós fomos lá, com todos os exames prontos, falou assim: aqui estão os exames, todos os exames que o médico pediu. Falou assim: não, mas o médico agora já foi embora. Falei: moça, você está brincando? Não, só ele que pode liberar ela para poder ir para o hospital de base. Eu falei: moça, você não está entendendo. De repente está o médico passando, irmã, para ir embora. Vai eu e a Nilta: doutor, minha mãe está aqui, todos os exames estão aqui, só falta o senhor liberar. Não posso liberar porque não tem ambulância. Eu falei: mas não tem problema. A gente está com um carro aí, a gente leva a minha mãe. Não tem problema, não pode. Doutor, mas como é que não pode? Pode sim. Só o senhor assinar aqui. A gente leva a minha mãe. A gente assina qualquer termo de responsabilidade, irmão. Foi uma luta. Esse doutor, pela nossa perseverança, porque Deus abriu os nossos olhos. Deus sabia que se nós não levássemos a nossa mãe, ela ia ficar paralítica. E ele assinou ali no balcão. Nós levamos a nossa mãe ali naquele hospital. Quando chegamos no hospital de base, irmãos, é raridade a gente ver isso, mas tinha uns jovens lá dizendo assim: em que posso te servir? Né? Aí eu falei: olha, minha mãe está aqui. Eles pegaram minha mãe e tudo. A gente já foi entrando com ela, porque ela tinha quase 70 e poucos anos e tudo. E ele já foi levando, a Nilta já conversou com aquela mansidão dela, do Espírito Santo de Deus, que é Deus que deu. E ela foi conversando: aconteceu isso com a minha mãe e tal. E eu sei, irmãos, que minha mãe foi na sexta-feira, no sábado de manhã, minha mãe operou. Cortaram o crânio dela porque tinha derramado líquido no cérebro dela e estava fazendo ela ficar paralítica. Eu sei que no sábado ela operou de manhã, né? Eu fiquei lá com ela, dormi uma noite, e no domingo ela recebeu alta. Anda. Amém. Então, irmãos, Deus ajudou os irmãos. A gente até esquece que faz muitos anos. A igreja, os mais antigos, lembram disso. Então, Deus, como é bom a gente ter amigos.
Como é bom a gente ter irmão em Cristo. Como é bom a gente conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não frustra a sua esperança. O que está escrito na palavra de Deus, Deus faz. Você só precisa crer. Você só precisa dar o passo. Você não pode, aleluia, Jesus, botar as impossibilidades para Deus. Porque as impossibilidades é para ver se você realmente crê. Se você vai dar o passo, se você vai perseverar, ou você vai se concordar com tudo que vem na tua mão. Tudo que vem na tua mão é mesmo, não tem mais jeito, tá bom, vou voltar para casa. Não é assim que a gente faz. As dificuldades vêm sobre as nossas vidas, irmãos. É para ver se você vai mexer. Se você vai falar, Deus, e agora? O que eu faço? Onde eu ando? O que eu falo? Aonde eu vou? O que eu procuro? Me dá estratégia, me dá direção. Em vez de você ficar murmurando, botando, aleluia, as dificuldade, você prostra diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus te dá a solução. Porque às vezes os problemas vêm, é porque Deus quer ter uma intimidade com você. Ele quer se revelar coisas grandes através desse problema. E você não está entendendo, você não está compreendendo. Então ali nós vimos o milagre de Deus. Em 4 dias, em 5 dias, minha mãe veio, foi atendida, sem convênio, operou, e para a honra e glória do Senhor Jesus, na terça-feira ela estava voltando para Goianésia totalmente curada. Então esse é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, Ele nos ensina. O nosso Deus, você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, e Deus quer que você tenha experiência com Ele. Deus quer que você experimente aquilo que você nunca experimentou. Conhecimento sem prática daquilo que estamos aprendendo não tem mudança de vida. A nossa vida só é mudada quando verdadeiramente nós conhecemos a palavra de Deus e deixamos e praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus? Oh, aleluia! E nós estamos terminando aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, Ezequiel fez o que podia fazer, confiou o resultado em Deus, pôs os oficiais de guerra sobre o povo e falou ao coração, dizendo, sede forte e corajoso. Então, irmãos, nós estamos em tempos de guerra. Aleluia. E nossa arma é a oração. Fala oração. Leitura da palavra. Jejum. Então você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter um momento, um devocional com Deus. É você e Deus, Deus e você. Você precisa, você tem o conhecimento da palavra, mas você precisa todos os dias criar o hábito de orar, falar com Deus, falar aquilo que as suas inquietações. Pedir ao Senhor, aleluia, Jesus, a provisão. O Senhor me dá a visão, me dá a revelação, como eu devo agir. E Deus vai dar para você. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor diz em Mateus 11:12, que o reino de Deus é para quem se esforça, luta, confia. Você não está aqui à toa, você está se esforçando. Hoje é segunda-feira e você não veio aqui para ouvir qualquer coisa. O Senhor está dizendo para você, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou nessa causa contigo. Você não está aqui em vão. Então nós precisamos também ter atitude de neutralizar. Temos que orar. Diz o versículo 20, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Por causa disso o quê? Por causa do rei Senaqueribe que vinha atacar. Um exército ali forte. Mas eles oraram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Colocou nas mãos do Senhor. Porque só Deus podia fazer um milagre ali. Então, se a luta é espiritual, temos que usar armas espirituais. A oração, a intercessão. Aleluia. Muitos de nós têm perdido a guerra espiritual porque não oram, não gastam tempo com Deus. Sabe, muitas vezes você se entrega na primeira.
A primeira luta, a primeira coisa quando você recebe uma notícia, não é falar para A e para B, é falar com Deus, é botar na presença de Deus. Porque quem resolve é Deus. É a palavra do Senhor. Crente que não ora não consegue prevalecer contra o inimigo. Se somos fracos na oração, somos fracos em toda parte da nossa vida. A oração é você falar com Deus. Mas eu não sei orar, você não sabe falar? Fala da sua linguagem, fala errado ou não, mas fala aquilo que está dentro de você. Se derrama na presença de Deus, porque Deus conhece a sua linguagem. Oh, aleluia! O resultado dessa atitude para neutralizar o inimigo está no versículo 21, 22. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, chefes e principais do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo entrado na casa do seu Deus, dos seus próprios filhos. Ali mataram a espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Sanaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz de todos os lados. Então inimigos foram destruídos, voltaram envergonhados. Deus lhe deu paz a todos eles. E diz o versículo 23, diz: Deus exaltou o rei Ezequias à vista de todas as nações. Então, irmãos, quando Sanaqueribe se levantou contra o rei Ezequias, Deus tinha um propósito. Como é que aquele povo que era escolhido de Deus ia se posicionar? Você acha que o inimigo, quando se levanta contra a sua vida, ele está se levantando só para se levantar? Não. Deus quer ver como é que o povo dele vai se levantar. Quando Deus coloca a sua família em tuas mãos, quando Deus te deu um emprego, quando Deus te deu filhos, quando Deus te deu essa igreja, quando Deus te deu a oportunidade de nós morarmos num país tão abençoado como o nosso, Ele está requerendo uma atitude nossa, uma atitude, aleluia, de servos de Deus, uma atitude daqueles que realmente conhecem o caráter do nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele conhece a nossa fraqueza. E mesmo que nós venhamos a errar, mesmo que a gente venha a falhar, Ele sabe quando estamos sendo ignorantes diante das adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você levantasse, em nome de Jesus. Eu não sei a luta que você está atravessando, mas assim como Ezequias, Jerusalém foi afrontado por Sanaqueribe. Muitos Sanaqueribe têm se levantado contra a sua vida. Mas o Senhor está dizendo para você: seja forte e corajoso. Não tema, porque o Senhor é que vai adiante de você. É o Deus da glória que vai diante de você. Não baixe a sua cabeça. Não desanime. Levante a sua mão agora. Fala: Senhor Jesus, eu quero colocar todos os Sanaqueribes que têm levantado contra a minha vida. Eu quero te louvar, porque as minhas armas é a tua palavra, e a tua palavra já me deu a vitória. Por isso, em nome de Jesus, eu ordeno, pelo poder do nome de Jesus, que todas as forças contrárias, toda ação do inimigo na minha mente, na mente da minha família, caiam por terra agora. Perca tuas forças, em nome de Jesus. Fala: abre meus olhos, Deus, meus olhos espirituais, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar os anjos do Senhor guerreando ao meu favor, porque está escrito e que o Senhor já enviou os anjos do Senhor para guerrear por mim. E eu creio, Pai, que de dia e de noite tem um exército guerreando pela minha casa, pela minha família, pela nossa igreja, pela igreja brasileira, pela nossa nação. O Senhor é um Deus vivo e nós cremos em nome de Jesus. Bota a mão na sua cabeça agora. Fala: em nome de Jesus. Toda enfermidade que estava sobre o meu corpo,
toda virose, toda gripe, todo mal-estar, toda depressão, sai da minha vida. Sai do meu corpo agora. Pelo poder do nome de Jesus. Bota a mão na sua coluna agora. A sua coluna é o que te sustenta. O inimigo, ele para te desestabilizar, ele vem sobre as suas costas. Fala em nome de Jesus. Todos os demônios que veio através de olhares, palavras, intenções para me neutralizar, sai da minha coluna agora. Sai das minhas costas agora. Fala em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem. Bata em retirada. Sai agora. Em nome de Jesus. Pega agora nas suas pernas. Fala, Senhor Jesus, todo laço de Satanás que quer me prender, que quer me impedir de andar, de correr para fazer a obra de Deus, sai das minhas pernas agora. Toda armadilha de Satanás, todo laço de Satanás, sai das minhas pernas, sai dos meus pés agora, em nome de Jesus. Fala, Senhor Jesus, hoje é o 6º dia, o Senhor conhece a minha necessidade, eu apresento a Ti, e eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor já me concedeu a vitória. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, nós queremos fazer uma oração agora pelo namorado da Marília, pelo Paulo Carvalho, pela cura dele, que o Senhor venha curar-lhe da enfermidade, né? Então, irmãos, ele é um servo de Deus, sempre fez a obra de Deus, e ele se encontra agora enfermo. Vamos fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, toma teu filho, Paulo. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, não existe nada impossível para Ti. O Senhor lembra da minha mãe que estava ficando paralítica, Senhor, e que o Senhor usou o homem para tocar nela, e ela ficou totalmente curada naquela época. Deus, o Senhor pode fazer maiores coisas na vida do Paulo. Deus, o Senhor pode usar o homem, o Senhor pode usar o medicamento. Ele é o servo do Senhor e ele está dependendo de Ti, Pai. Visita ele em nome de Jesus. Quero colocar também o irmão Sandro. Em nome de Jesus, visita o irmão Sandro. Ele é um servo do Senhor, líder aqui na igreja, Senhor Jesus, na recepção. Ô, papai, dá aula para os novos convertidos. Jesus, visita o Sandro agora, do alto da cabeça à planta dos pés, que ele seja tomado pela Tua glória, e que ele seja curado, sarado, pelo poder do nome de Jesus. Missionária Marilene, ora por esses pedidos, por essas fotos, e por essas roupas aqui, por favor.